Senhoras e senhores, autoridades presentes, sejam todos bem-vindos. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida pelo canal do YouTube da BBM. Boa noite. Neste momento, daremos início à cerimônia de abertura da comemoração de 10 anos da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Uma coleção formada durante 8 décadas, a famosa e prestigiada Biblioteca de Gita e José Mindlin, sediada no bairro do Brooklyn, recebeu uma nova casa em 2013, com a inauguração da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin na Universidade de São Paulo. Recebendo cerca de 32 mil títulos, o moderno prédio passou a abrigar uma relevante coleção de Brasiliana, formada por obras raras, que é uma inestimável fonte de pesquisa sobre o Brasil. Composta por obras de história, literatura, periódicos, manuscritos e livros impressos do Brasil, a biblioteca foi formada tanto com o objetivo de preservação desta coleção, como também de garantir a plena disseminação do seu acervo. Para tanto, já em sua fundação, criaram-se a Biblioteca Digital, que permite acesso irrestrito a obras digitalizadas na instituição, em um diversificado programa de estudos brasileiros, com a finalidade de iluminar partes do acervo por meio da realização de seminários, exposições e publicações. Teremos, neste momento, a exibição do vídeo dos 10 anos da Biblioteca Mindlin. Ela tem de ser viva, uma biblioteca viva. Esse era o desejo de José Mindlin ao doar sua extraordinária coleção particular de livros à Universidade de São Paulo. Contribuir para a construção de uma biblioteca viva. Assim nasceu a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, ou BBM para os íntimos, que em 2023 completa 10 anos. Mas como começou essa história? Bibliófilos, o casal José e Gita Mindlin reuniu ao longo de 8 décadas um imenso acervo de livros raros sobre a história e a cultura brasileiras. Com mais de 32 mil títulos e 60 mil exemplares, é uma das maiores coleções brasilianas do mundo. Ela reúne livros, manuscritos e periódicos. São relatos de viagem, livros científicos, livros de artista, edições especiais de grandes escritores que pensaram o país. Uma coleção que respira identidade e personalidade. Alguns desses exemplares são únicos e insubstituíveis. São livros antigos, publicados entre os séculos XVI e XVII, como exemplares de relatos de viagens da época das grandes navegações. Primeiras edições raríssimas de autores da história e da literatura brasileira. Ou então livros que possuem registros que marcam sua própria história. Ex-libris, que indicam por quais coleções as obras passaram. Dedicatórias que registram as redes de relações entre autores e leitores, assim como textos de importantes autores brasileiros anotados por eles, o universo da produção literária. Era o desejo de Mindlin que esse tesouro fosse compartilhado em uma biblioteca pública e acessível. Pois bem, incorporando o acervo de outro importante bibliófilo brasileiro, Rubens Borba de Moraes, e compartilhando o desejo de que essas bibliotecas tivessem um caráter público, uma ampla disseminação, a BBM ganhou, no ano de 2013, um prédio construído exclusivamente para ela, dentro da maior universidade pública brasileira. Em um espaço moderno, sólido, criado com toda a segurança necessária para abrigar os saberes do passado, o sonho foi concretizado e a BBM hoje se encontra em um local público com acesso gratuito e em diálogo com a comunidade científica. Mas, como dizia Mindlin, o papel das bibliotecas e das edições é trazer o passado para o conhecimento do mundo atual e legar esse conhecimento para o futuro. Ou seja, é preciso conectar o passado com o presente e também com o futuro. Afinal, a biblioteca é viva, certo? E vida é movimento. Por isso, desde a sua criação,
a BBM se mantém ativa, atenta e inquieta quanto aos suportes físicos e virtuais. Tanto é que a digitalização do seu acervo começou antes mesmo da inauguração do prédio e continua sendo feita. Já são cerca de 1,5 milhão de acessos anuais à biblioteca digital. Investir na produção e divulgação de conhecimento também faz parte da dinâmica da BBM. Nesses primeiros 10 anos, a biblioteca se dedicou à criação de editais para pesquisa e publicações, além de organizar projetos e exposições, tanto presenciais como virtuais. É o caso do Atlas dos Viajantes no Brasil, uma plataforma interativa e inovadora que apresenta as jornadas de viajantes pelo país entre os séculos 16 e 20. O projeto multimídia 3x22 é outra iniciativa que ganhou destaque, ao conectar o bicentenário da independência com a Semana de Arte de 1922, para refletir sobre a formação contemporânea brasileira. De olho no amanhã, a BBM chega ao fim da primeira infância, já pensando sobre a sua maioridade. Muito mais do que respostas, o que surgem são questionamentos. Por exemplo, quais as novas dimensões das palavras biblioteca e brasiliana em pleno século XXI? E mais, como desenvolver uma coleção brasiliana conectada com o contemporâneo a partir de uma biblioteca construída no século XX por bibliófilos da geração modernista? E ainda, como este acervo pode contribuir para o debate qualificado sobre as múltiplas formas de entender o país? Perguntas que certamente irão nortear os próximos passos da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, porque, como tudo que é vivo, ela não pode parar. Para compor a mesa de abertura, convidamos a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Professora doutora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. E o professor doutor Alexandre Macchioni Sais, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Senhora Júlia Kovensky, coordenadora do Instituto Moreira Salles, Beth Mindlin, Sérgio Mindlin, Sônia Mindlin, Rodrigo Mindlin, professor doutor Hélio de Seixas Guimarães, vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, professor doutor Jacques Markovitch, reitor da Universidade de São Paulo de 97 e 2001 e representante do Conselho Deliberativo da Biblioteca, professores doutores Aloísio Augusto Contrim Segurado, pró-reitor de graduação, Russan Aldine Zayer, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária, Maria Dolores Montoya Dias, diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Guilherme Eriplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados, Maria Silvia Macchioni Sais, vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, e a Nina Ranieri, representante do Conselho Deliberativo da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin e docente da Faculdade de Direito da USP. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do professor Dr. Alexandre Macchioni Sais, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Bom, boa noite a todos e todas. Magnífica vice-reitora, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que foi pró-reitora de Cultura e Extensão, então tem um trabalho importantíssimo junto à consolidação da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin.
prezada professora de Cultura e Extensão, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, Marli Quadros Leite, né, meus agradecimentos também pela parceria e trabalho conjunto que tem sido feito. Também estendo ao professor Roussan, né, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão. Prezada Betty, a quem eu também estendo os agradecimentos, e a toda a família, Sônia, Rodrigo, né, muito obrigado pela presença. Professor Jacques Marcovitch, Nina Ranieri, Lígia Ferreira, né, nossos representantes do Conselho Deliberativo, uma alegria tê-los aqui. Plínio Martins, representante do Comitê Acadêmico, nosso grande editor do setor de publicações da BBM. Professor Hélio Seixas Guimarães, vice-diretor, e a quem eu também agradeço a todos os pesquisadores, ele com uma pesquisa densa dentro da universidade, dentro da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, né, então eu agradeço a participação também de todos os pesquisadores, e faço aqui também, estendo meus agradecimentos a outros importantes parceiros que deram apoio para a realização deste evento, o professor Marcelo Alves, da FUSP, né, que colaborou aqui com o evento, e na oportunidade da abertura, né, eu nomeei a todos os estagiários, bolsistas, funcionários que estiveram intensamente dedicados aqui às atividades dessa semana, né, e das últimas semanas para a gente preparar esse evento, e eu gostaria de, né, deixar aqui destacado essa contribuição fundamental para, né, como diz a máxima de José Mindlin, a biblioteca permanecer viva, né. Então, é com enorme sentimento de responsabilidade que inicio a cerimônia de comemoração dos 10 anos de inauguração do prédio da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin na Universidade de São Paulo. No dia 23 de março de 2013, a abertura da biblioteca ao público marcava a concretização de um generoso gesto da família com a doação da biblioteca de Gita e José Mindlin. 10 anos, que é uma fração da história da biblioteca, desde o processo de doação que remonta aos inícios do século XX, e de uma formação da biblioteca que a gente estava fazendo o cálculo aqui, em breve vai completar 100 anos, né, do momento que o Mindlin começa a colecionar seus livros. Uma biblioteca construída pelo casal Gita e José Mindlin, que em sua casa na Rua Princesa Isabel preservou possivelmente o maior e mais valioso acervo particular de Brasiliana do mundo. Brasiliana, um conceito definido pelo amigo do casal, o bibliófilo Rubens Borba de Moraes, que fornecia um roteiro bibliográfico sobre a história e a cultura nacional. Um conceito que se materializou nessa fantástica biblioteca que sintetizava uma ideia de Brasil. Uma ideia produzida pela geração modernista brasileira, geração comprometida com um projeto de futuro para o país, por meio de narrativas e interpretações presentes em nossa literatura e nos clássicos do pensamento social brasileiro. E uma ideia materializada também na formação de instituições centrais na construção do Estado moderno brasileiro, apenas para indicar alguns poucos exemplos de instituições criadas nesse ambiente, como o IFAM, a Biblioteca Mário de Andrade, o Instituto de Estudos Brasileiros e, entre outros, também museus da cidade de São Paulo. Entre 2006 e 2013, no espaço de tempo entre o ato de doação e a inauguração da biblioteca, a coleção privada foi se tornando uma instituição pública. Desejo esse manifestado tanto pelo casal, como por Rubem Borba de Moraes, que legou seu acervo ao casal, compreendendo que teriam cumprido uma jornada como depositários de um acervo que deveria encontrar agora novos horizontes, encontrar espaços para potencializar seu alcance. Nas palavras de José Mindlin, em sua obra Uma Vida entre Livros, diz o autor e o bibliófilo, em relação aos livros, não tenho o fetiche da propriedade. Sinto-me mais como um depositário do que um proprietário, usufruindo, é verdade, o prazer que eles me proporcionam, mas visando preservar uma herança do passado e conservar o que se faz de bom agora, com o propósito de transmitir tudo isso para o futuro. Instituição que nascia com a ambição de se tornar uma referência na preservação e na disseminação de seu acervo, com a formação de uma robusta estrutura material, consolidada nesse magnífico edifício, numa estrutura de governança original para a USP, por meio de uma gestão compartilhada entre membros da universidade, da família e de representantes externos à universidade, tornando seu conselho deliberativo um espaço privilegiado para construir projetos e a política da instituição. Uma estrutura de servidores qualificados
para manter a rotina e a memória dos fluxos e processos da biblioteca, para promover os planos de exteriorização do acervo, como também para formar gerações de estudantes da universidade que, como estagiários e bolsistas da biblioteca, renovam a dinâmica e a vida dos processos e projetos da BBM. Em suma, nesses 10 anos de sua abertura, mas ao menos de 15 de história na Universidade de São Paulo, a BBM contou com o trabalho de dirigentes da USP, de diretores, de membros do Conselho Deliberativo, de familiares, do Comitê Acadêmico, de pesquisadores, servidores, funcionários terceirizados, de estagiários e bolsistas, com o apoio de instituições e parceiros individuais de dentro e fora da universidade, o que nos levou a reapropriar a máxima presente no Ex Libris de José Mindlin, não faço nada sem alegria, como extraído de Montaigne, para uma nova versão agora no plural, não fazemos nada sem alegria, conforme o nosso Ex Libris de comemoração dos 10 anos. À frente deste projeto, as diretorias que me antecederam tiveram que lidar com enormes desafios. A construção deste projeto, deste moderno prédio, a formação de projetos ousados que apontavam para o futuro, como a digitalização e a biblioteca digital, a transformação da BBM num centro de pesquisa e reflexão sobre o livro, sobre a história e a cultura nacional, a definição de processos e protocolos fundamentais para garantir a comunicação entre os setores e usuários e os fluxos de trabalho, e a própria definição de sua vocação, como biblioteca de preservação do passado, mas de centro de pesquisa e promoção da curadoria do conhecimento acumulado para sua apropriação para o futuro. Passados 10 anos, sinto-me privilegiado de assumir uma instituição que conseguiu se estruturar, que definiu suas rotinas, que consolidou seu ciclo de formação, que é reconhecida dentro e fora da USP como uma relevante instituição e que pode ser colocada, então, agora para novos desafios. Nesse sentido, preciso fazer uma sincera homenagem para aqueles que estiveram à frente desses projetos. O saudoso professor Istvan Yankso, que dá nome a esse auditório, os diretores Pedro Puntoni, Carlos Guilherme Mota, Sandra Vasconcelos, Juliana Ragusa, José Nicolau Gregorin, que fazemos homenagem em memória também, professor Carlos Zeron, Tércio Redondo e Alexandre Morelli. Entre eles, devo um agradecimento especial ao professor Carlos Zeron, com quem compartilhei ao menos 5 anos de atividades e tive a oportunidade de aprender significativamente. Estendo os agradecimentos para outros 2 dirigentes e professores da USP, que cumprem papel importantíssimo para a existência e potência da BBM na universidade. Ao professor Jacques Markovitch, meu reconhecimento ao cuidado com as instituições da universidade, pois, a despeito da densa agenda, sua ativa atuação no Conselho Deliberativo nos ajuda a trilhar com maior segurança as decisões necessárias. A professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que, como socióloga da cultura e ex-reitora de Cultura e Extensão Universitária, é certamente uma importante interlocutora para pensar o papel da BBM na sociedade brasileira. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente o casal Gita e José Mindlin, o que sinto muito, mas por meio de seus filhos, Betty, Diana, Sérgio e Sônia, pude aprender a dimensão do espírito público exercido pelo casal. O espaço de convivência do Conselho Deliberativo se ampliou para um espaço de real compartilhamento de ideias e projetos voltados para o bem público, para a sociedade brasileira. Finalmente, sou muito grato aos servidores da BBM que dão continuidade aos projetos que se sucedem entre direções. Somente com eles e com o apoio e entusiasmo dos estagiários e bolsistas da Universidade de São Paulo que conseguimos realizar os projetos e dar vida ao desejo de José Mindlin. Na abertura do evento, nomeei cada um desses 12 servidores fundamentais para a nossa rotina, mas agora deixo uma homenagem àquela servidora que hoje não está mais conosco, Cristina Antunes, que certamente era uma das pessoas que mais conhecia e admirava o acervo da Biblioteca Brasiliana Mindlin. Ao longo desses últimos 3 dias, pudemos contar com mais de 30 comunicações que, respondendo ao convite do seminário BBM 10 anos, ofereceram contribuições que equilibraram o olhar para o passado, para homenagens e afetivas lembranças da formação e construção desse singular e exemplar projeto em nossa realidade brasileira, mas também apontaram para o futuro, avaliando as competências adquiridas, as parcerias alicerçadas e os desafios que devemos enfrentar para os próximos anos. Assim tivemos a oportunidade de passar por temas que formam a espinha dorsal de constituição da BBM. Inspirado na trajetória de José Mindlin, a mesa Bibliofilia e Colecionismo apontou para a relevância da formação de acervos particulares. Numa singela e muito afetiva homenagem a Gita Mindlin, retomamos a centralidade da preservação no país, iluminando o legado deixado por ela e Teresa Brandão na formação de gerações de conservadores. E olhando para o desafio dos modernos suportes e processos das bibliotecas digitais, refletimos sobre as bibliotecas, a pesquisa e a leitura no século XXI.
Como síntese dessas mesas, apresentamos as pesquisas com obras raras da BBM e as publicações da BBM, isto é, resultados concretos que articulam a potência da coleção formada por Dr. José, a relevância da preservação tão defendida por Dona Guita e a disseminação facilitada pela biblioteca e os projetos digitais. Por outro lado, também foi possível reunir instituições que estão entre as mais relevantes brasilianas do país e do mundo, assim como representantes de instituições centrais na defesa da memória e da cultura nacional. Me parece que nos beneficiamos de mais de um importante legado de José Mindlin, sua capacidade agregadora, fosse na liderança empresarial ou de projetos voltados para a ciência e cultura, fosse em tornar sua biblioteca um espaço de encontro com os livros e entre os amantes dos livros. Foi uma felicidade contar em nosso evento com a participação dos diretores da Biblioteca Nacional, do Instituto de Estudos Brasileiros e Arquivo do Estado de São Paulo para debater o conceito de brasiliana. Diálogo ampliado durante o evento com a presença de instituições voltadas para a preservação de coleções como a da BBM, tais como o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca Oliveira Lima, a Universidade Nova de Lisboa e a Biblioteca Nacional da França, e com personagens decisivos na formulação de políticas culturais no país, como Danilo Santos Miranda, do SESC, e Fabiano Piuba, do Ministério da Cultura. Para não ser exaustivo, gostaria de explorar, finalmente, 3 desafios para o futuro da BBM. Ainda sem respostas precisas para estes desafios, ao menos saio confiante deste evento BBM 10 anos, de que o diálogo com os parceiros destacados acima será o caminho para enfrentarmos juntos nos próximos anos. Destaco os 3 desafios. Qual é o lugar de uma biblioteca de obras raras no século XXI? 2. Como pensar a BBM e a própria Universidade de São Paulo na sociedade contemporânea? E 3. O que devem ser as brasilianas no futuro? Sobre o primeiro tema, a BBM nasceu com um desafio de preservação como uma de suas prioridades, conforme está devidamente registrado em seu regimento, como finalidade primeira de conservar e divulgar o acervo, facilitando o acesso a estudantes e pesquisadores. Como uma biblioteca de obras raras, a conservação do acervo é condição decisiva para que este esteja disponível para sua contínua consulta, sem oferecer riscos ao patrimônio, sem apagar nossa memória. Não obstante, a preservação e conservação do acervo não pode ser produzido pelo afastamento deste do seu público, como lembra Antônio Cícero em seu poema Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa de vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. E termina o autor com a imagem de que se guarda um voo de um pássaro melhor do que um pássaro sem voos. Me parece que a máxima de biblioteca viva de José Mindlin é a expressão mais sintética e tão forte quanto o poema de Antônio Cícero. E tem sido a partir dessa perspectiva de garantir o amplo e restrito acesso que a BBM tem produzido suas atividades. Dentro de uma universidade pública, portanto, a dimensão do acesso não pode se distanciar da noção da pesquisa, da produção do conhecimento e da ressignificação do próprio acervo. Por isso, tampouco me parece que a BBM deve caminhar na tentação de se tornar uma biblioteca-museu, de se tornar suas coleções artefatos museológicos, no contexto em que as bibliotecas buscam estratégias para se conectar com velhos e novos usuários. Mais do que um espaço de mediação cultural, de exposição de curiosidades e raridades, quase como os antigos gabinetes de curiosidade, os livros da BBM, conforme entendemos, deve ser um meio para o conhecimento, para a pesquisa, para a interação com a sociedade, como defende também Carlos Heron num texto sobre o tema. Me parece que devemos redobrar essa aposta, reforçando o sentido da doação da Biblioteca Brasiliana para uma instituição universitária de ensino, pesquisa e extensão, responsável por parte relevante do conhecimento nacional. Mantenhamos, então, alerta para as novas dinâmicas da produção da pesquisa e do acesso de conteúdo. A segunda questão, como pensar a BBM e a USP na sociedade brasileira contemporânea. O contexto de criação da BBM era de rápidas transformações tecnológicas, mas também de transformações da própria sociedade brasileira. O país que vivemos entre a doação da biblioteca em 2006 e a inauguração deste prédio em 2013 era de um país em que dominavam sensações de esperança e otimismo sobre o futuro.
No âmbito das transformações tecnológicas, o Seminário Mindlin, em 2010, O Futuro das Bibliotecas, trazia com grandes expectativas a ideia de novas perspectivas, de novas casas, a arquitetura da biblioteca, novas formas e suportes, os livros digitais, novos olhares e leitores, o acesso irrestrito do livro digital, novas políticas públicas para os acervos digitais. Sem dúvida, avançamos muito e construímos importantes competências na direção da segunda finalidade expressa no regimento da BBM, o de proporcionar o irrestrito acesso do seu acervo digital ao público em geral. Nesse sentido, sinto que, ao longo desses 10 anos, conseguimos cumprir com o que era almejado por aqueles que apostaram e investiram no projeto de instituições como o BNDES, Petrobras e Ministério da Cultura. Como defendia o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, na inauguração da pedra fundamental do prédio, em dezembro de 2006, a BBM teria como missão se tornar um centro nacional de referência para a pesquisa e reflexão da nossa nação, sobre seus muitos projetos de existência, sobre seus fracassos e ilusões, sobre suas possibilidades. Nas palavras do próprio ministro, esta biblioteca tem em seu gene a soma de muitos patrimônios. Esta é uma ocasião na qual podemos olhar as realizações que fazem os sentidos despertarem entre nós e, a partir daí, podemos observar seu desenvolvimento, sua expansão em direção à consciência transformadora que devemos ter em relação ao nosso presente histórico. A conjuntura carregava o otimismo sobre a transformação social, o investimento numa educação inclusiva, de uma cultura como instrumento de consciência crítica, como concluiu o ministro. O Ministério da Cultura está voltado para essa biblioteca, disposto a criar, junto com a comunidade universitária e o MEC, um instituto de formação de consciência crítica, que lance luzes sobre a cultura, que afirme sua importância e seu lugar central, como dizia o ministro Celso Furtado, no desenvolvimento social e econômico do país. Penso que aqui consolida-se hoje uma das responsabilidades intransferíveis do Estado brasileiro, a missão de fazer com que a cultura e a educação sejam vetores fundamentais de nosso desenvolvimento. Passados 10 anos, se as conquistas são inegáveis, com a democratização do acesso à educação universitária e da ampla difusão do acesso à informação por meio de documentos digitais, a ideia de que os avanços sociais seriam cumulativos e contínuos foi duramente abalada nos últimos anos. Como se a máquina do mundo drummonddiana tivesse se aberta para nós durante um período curto, mas repelindo-a, a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa. Nesse sentido, o otimismo da transformação tecnológica nos trouxe hoje para as dúvidas sobre a preservação digital e sobre a abundância de informação digital. Como garantir que nossos patrimônios digitais acompanhem a contínua alteração dos suportes e técnicas de guarda dos acervos? Numa outra dimensão, como garantir que esse conhecimento consiga competir no mercado digital abarrotado de informação? À universidade cabe uma tarefa difícil e prioritária, de avançar na produção e na disseminação do conteúdo, de romper as barreiras e fronteiras de nosso pequeno universo universitário e garantir que nossos esforços de digitalização e de produção de projetos digitais cheguem aos mais diversos públicos com qualidade suficiente para levar ao conhecimento e à educação. A cultura do conhecimento acumulado é tarefa prioritária para romper com a desinformação e projetos de regressão civilizacional. A transformação da sociedade brasileira, por outro lado, nos leva para o terceiro desafio da BBM, que pode ser tratado no diálogo com nossos parceiros institucionais, os acervos de Brasiliana. Então, termino com o tema Brasiliana, Brasilianas. Esse foi tema explorado ontem, quando discutimos o futuro das brasilianas. A preocupação com a temática não é propriamente nova na BBM, que já realizou o Seminário Brasiliana-Brasilianas, tanto em 2013 como em 2022. Conforme os eventos, a ideia de brasiliana deve assumir sua especificidade na pluralidade das brasilianas, encontrando ou renovando sua vocação entre esses variados e diversos acervos materiais e digitais. Por outro lado, dialogando com o presente, as novas coleções de brasilianas devem refletir as identidades sociais e culturais que extrapolam as fronteiras do conceito original de Rubens Borges de Moraes, idealizado na sociabilidade dos atores que a construíram, em meados do século XX, numa ideia de Brasil moderno para o país. Assim, entendo que 2 caminhos devem ser percorridos para pensarmos a coleção da BBM, imaginando que alguns desses temas sejam desafios compartilhados pelos colegas aqui presentes e na mesa de ontem sobre as brasilianas. Qual é o papel de nossas coleções para a sociedade brasileira? Qual é o lugar de nossas coleções no universo de outras brasilianas?
Se avançamos na última década na direção de promover uma primeira fase de inclusão por meio da política de reserva de vagas, ainda precisamos avançar na segunda dimensão, da inclusão do pertencimento, da produção dos discursos, isto é, um espaço para percorrer autoras e autores de movimentos, estilos e lugares da produção literária ofuscados durante a formação do acervo, uma pesquisa que permita ampliar e amplificar as representações dos grupos sociais, raciais e de gênero dentro da biblioteca. Essa é uma proposta para a ampliação dos acervos, de continuarmos a obra de personagens como José Mindlin e Rubens Borba de Moraes, para percorrer a produção literária, histórica e social do país, mas agora incorporando a diversidade de vozes de nossa mais complexa sociedade brasileira. A identidade brasileira desse Brasil moderno seria hoje, agora, talvez captada com múltiplas identidades, uma questão para se pensar. Numa segunda dimensão, reconhecendo a impossibilidade de uma única instituição se constituir como a brasiliana ideal, cabe às nossas instituições buscar ampliar os espaços de interação. Em suma, precisamos aproveitar o contexto de reconstrução das políticas culturais do país para fortalecer as iniciativas já existentes e para expandir projetos que estreitem os laços de nossas instituições. Penso que a formação de uma rede de brasilianas para a troca de experiências, para o compartilhamento de acervos, quem sabe na construção de novos projetos digitais, seja um caminho a ser trilhado por nós. Uma brasiliana que busque ser o mais completa possível, que abarque a complexidade de nossa realidade social, que seja crítica para oferecer ideias que reflitam as novas demandas de nossa sociedade, para garantir, assim, o pleno exercício da cidadania via educação e cultura. Esse projeto vai depender do esforço coletivo, da interação entre instituições já consolidadas, como com aquelas que ainda precisam ser criadas. Fico feliz de ver o seminário BBM 10 anos como um espaço que permitiu que esse debate fosse reiterado, mantendo a chama para que novos esforços possam convergir num futuro próximo. Viva a Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin e viva a cultura brasileira. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da professora doutora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Alô, boa noite a todos. E penso eu aqui, de Montaigne a Mindlin, e nós estamos todos aqui com muita alegria a saudar e comemorar os 10 anos dessa biblioteca. Então, com essa alegria, eu saúdo minha querida vice-reitora, professora Maria Arminda, do Nascimento Arruda, a Alexandre Sais, com muita alegria também, Alexandre, que vejo um diretor jovem, né, com tanto sucesso e com tanta responsabilidade, levando essa tarefa adiante, né? Então, isso é muitíssimo prazeroso. Em nome do professor querido Jacques Marcovitch, saúdo a todos, né? Colega Luísio, né? Colega de pró-reitoria, também a família, né? Que dá também vida a tudo isso. Meu colega de trabalho, né? Pró-reitor adjunto, Roussan, e todos vocês, colegas e né, também os usuários dessa biblioteca. Eu falo aqui não só como pró-reitora de Cultura e Extensão, mas também como pesquisadora dessa biblioteca, né, trabalhando aqui na linha da historiografia linguística, trabalhando com gramáticas, né, as gramáticas brasileiras que estão aqui nessa coleção, nessa, né, instituição, e tenho até um livro já escrito, prometido, né, Plínio? Já passei até uma versão para o Plínio há algum tempo, mas preciso ainda fazer alguns ajustes. Então, nesses 10 anos, eu prometo que esse livro vai sair o primeiro da coleção Gramáticas do Brasil. Então, vamos ver se isso se concretiza realmente, né, o mais rápido possível. Mas eu gostaria de dizer, Alexandre, para você,
né, que, além do sucesso todo que você tem na condução da biblioteca, não é, você tem também conseguido trazer o público para cá, né? Foi uma das diretrizes, né, do começo da sua gestão, sobre o que conversamos, de abrir mais a biblioteca, de trazer mais, né, o público para cá, os jovens. Você tem conseguido isso, o que é extremamente positivo para a USP, para essa comunidade interna e a comunidade externa também. E eu acho que nós precisamos ainda ampliar, não é, a digitalização das obras, embora haja um sucesso de público, né, para essa coleção digital, como você apresentou aí, mais de 1 milhão de leitores, mas eu acho que a gestão tem de se comprometer um pouco, né, com a ampliação dessa coleção digital para levar para o Brasil todo, né, e também para o exterior, essas obras que são tão importantes, porque sabemos todos que a consulta, né, do grande público, a consulta a essas obras nem sempre é possível, não é? Então, acho que nós temos de fazer isso em homenagem também à memória, não é, do José Mindlin e Gita. Então, é exatamente com esse intuito que nós levamos esse trabalho adiante com todo cuidado, né, todo empenho e muita responsabilidade para garantir o futuro dessa instituição, né, e permitir que essa biblioteca cumpra a sua função, como o Alexandre acabou de dizer, não é, que é exatamente, não é, levar cultura a todos os cantos, né, desse país. Então, minhas palavras são essas, né, de muita alegria e de desejos de que essa instituição tenha esse sucesso continuamente, né? Obrigada, então. Anunciamos, neste momento, as palavras da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Boa noite, todas e todos. Quero cumprimentar a professora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, professor Alexandre Macchione Sais, diretor da Biblioteca Gita e José Mindlin, o professor Dr. Jacques Markovitch, não só representante deliberativo da BBN, reitor da Universidade de São Paulo, mas uma figura central na construção da Biblioteca Gita José Mindlin, e que viabilizou a transferência desse acervo notável para a Universidade de São Paulo. Cumprimento a família Mindlin, a Betty, ao Sérgio, ao Rodrigo, à Sônia, que representam não só a família Mindlin, mas mais do que isso, a grandiosidade que está por trás desse gesto de doação. E, portanto, quero dizer
que é um momento importantíssimo nessa celebração de 10 anos da Biblioteca Gita e José Mindlin, porque também é um momento no qual nós reafirmamos a necessidade deste país de terem pessoas grandiosas e solidárias, capazes de fazer doações como essa. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar o professor Aloísio Augusto Cotrim Segurado, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo, a senhora Júlia Sainz Convensky, coordenadora do Instituto Moreira Salles, doutor Guilherme Ariplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, doutor Ussan Eldine Zaer, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão, assim como o professor Hélio Seixas Guimarães, vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, a professora Maria Dolores Montoya Dias, diretora da Faculdade de Economia e Administração, e a professora Maria Silvia Macchione Sais, vice-diretora, a professora Nina Ranieri, do Conselho da Biblioteca Gita e José Mindlin, que tem exercido um papel importantíssimo no Conselho da Biblioteca. Quero cumprimentar o professor Plínio Martins, envolvido permanentemente com os destinos da biblioteca. Queria assinalar que com muita... com alegria, mas com um pouco de reflexão e emoção que eu estou aqui, né? Reflexão, porque sempre me dá a sensação de que o tempo passou, e o tempo é implacável. Emoção também, porque dos 10 anos que a biblioteca completa hoje, 6, eu estive ligada diretamente à história da organização, da institucionalização dessa biblioteca. Mas hoje eu acho que não é um dia para reflexões, digamos, tristonhas, mas é um dia de regozijo, né? Por quê? A USP, como todos nós sabemos, tem acervos notáveis. E eu tenho afirmado, reafirmado, sublinhado, talvez mais do que isso, que a USP tem uma responsabilidade inexcedível com seus acervos, com seus museus, com esse patrimônio que bem poucas universidades mundiais possuem. E isso nos distingue e engrandece. E, portanto, ter um projeto como este, com este êxito, é momento de engrandecimento de todos nós. Mas essa doação, a construção dessa biblioteca que hoje nós olhamos, que maravilha esse prédio, que maravilha esse auditório. A hora que eu entrei aqui, ainda falei, Alexandre, vocês restauraram algumas coisas que não estavam bem aqui nas poltronas. E isso quer dizer que um pouco a minha história institucional ela se confunde com algumas instituições e, com certeza, ela se confunde com essa biblioteca. Mas essa história é uma história que vale a pena lembrar, talvez, e vale a pena celebrar. Pelo menos chamando a atenção de pessoas, de algumas pessoas que estiveram envolvidas com isso. Aqui eu já me referi ao reitor Jacques Markovitch, que foi central nesse processo de doação. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 pessoas que foram fundamentais. O reitor João Grandino Rodas, o professor Istvan Yankso, sem ele, que dá nome a esse auditório, talvez esse projeto não tivesse andado e que não pôde ver a finalização do projeto. O professor Celso Laffer,
uma figura fundamental na construção dessa biblioteca. E eu não me esqueço jamais que, no momento da institucionalização desse projeto, eu contei com o apoio inexcedível do professor Celso Laffer. Então, eu queria aqui também deixar assinalada a importância do seu papel durante esse período. As bibliotecas são aquelas instituições absolutamente notáveis, né? Um dos contos que eu mais gosto do Borges é a Biblioteca de Babel. Porque, no fundo, é como se o mundo desaparecesse, mas as bibliotecas permanecem lindas, iluminadas, e apontando para quê? Apontando para um futuro. Engana isso o professor Alexandre Sais falou muito bem, que uma biblioteca é um lugar apenas de conservação e daquilo que do passado, né? É como se fosse repositório de ideias em que, por vezes, parecem mortas, porque as bibliotecas têm uma vida que está ligada e se confundem com a própria vida das pessoas. Então, Dr. José Mindlin, Dona Guita, essa biblioteca se confunde com a grandeza que foi o acervo que construíram e a alegria que estava envolvida na construção desse acervo, melhor dizendo. Então, as universidades, hoje, elas estão submetidas a processos de muita transformação, e é natural que assim seja, se é que é possível falar que alguma coisa na vida é natural, né? Nada é natural, como sabemos. Mas, por quê? Porque a dinâmica do mundo tem imposto desafios de tal ordem para instituições como as universidades, e cuja resposta envolve processos internos de mudança, e que são processos também de reflexão. Esses processos de mudança têm impactado a vida das bibliotecas. Há não muito tempo, eu via aqui na universidade a seguinte coisa: para que as bibliotecas? A gente pode digitalizar tudo. E tudo pode estar lá livremente para consulta. A digitalização, como disse a professora Marli, é importante, ninguém tem dúvida sobre isso, né? No entanto, nada substitui a experiência direta com os livros. A experiência que está contida no manuseio daquelas folhas, e no caso de obras como essa da Biblioteca Guita e José Mindlin, aquelas folhas já estão manuseadas. Ali é uma história condensada, e que o mundo digital não consegue substituir aquela história, porque está ali naquele registro, naquele tato, naquele aroma. Eu gosto dos livros, sobretudo, por essa razão. É o aroma de sentir um livro, é o tato. Por vezes, eu passo as mãos na capa dos livros e eu sinto que ali tem um alto relevo, mesmo que não seja intencional isso. Se a gente olhar, há um tato que os livros permitem e se abrem para serem percebidos. Então, esse mundo hoje, né, o mundo para lembrar um grande pensador, né, um pensador que marcou a história de todo o século XX, continua marcando, né? O mundo aquelas aparências necessárias, das virtualidades, que está contido
né, na ideia de que a digitalização substituiria os acervos. Essa é uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso. Recentemente, Chomsky, que virá para a Universidade de São Paulo proximamente, disse que o chat GPT, o GPT, e a inteligência artificial vai destruir o pensamento crítico. Se essas inovações não forem assumidas de uma maneira muito reflexiva e crítica. Eu penso muito sobre isso. Eu li recentemente um artigo no qual, ao mesmo tempo em que se louvava o chat GPT, se dizia que ali estava tudo resolvido, que era possível fazer teses com essa tecnologia. No entanto, depois que se lhe perguntavam coisas muito complexas, não eram capazes de ser respondidos. Agora, os livros são o lugar da crítica e da complexidade, que nós precisamos nesse mundo muito achatado, no sentido de muito pouco reflexivo. Um mundo de abstrações, chegadas ao limite que Marx não imaginou. Então, quando o Alexandre chama atenção para momentos diversos do Brasil e que impactam a história da biblioteca, o momento da doação, né? O momento do Brasil otimista, um momento que parecia a todos nós, agora nós definitivamente nos modernizamos no sentido civilizatório, porque modernos nós somos, e já há muito tempo. Só que não necessariamente no sentido civilizatório, haja vista a nossa desigualdade social, que é obscena. No entanto, hoje se comemora 10 anos, e eu penso, pelo menos 6 eu estive envolvida com essa história. 10 anos num momento também de esperança do Brasil. Quando eu sentei aqui, o Rodrigo chegou para conversar comigo, e eu olhando aqui, tive uma imagem desse auditório. Quantas coisas vivemos todos nós aqui da USP nesse auditório. E estava escrito, Biblioteca Gita José Mindlin, 10 anos. Eu li 100. Eu falei, mas por que eu li 100? Porque isso parece que foi tanta coisa que tem 100 anos. Eu sei que ela vai durar mais do que 100 anos e auguro que dure para sempre com essa força. E a força dela, claro, está... ela é resultado das pesquisas que se fazem aqui. Eu acho notável que 2 professores jovens, como o professor Alexandre e o professor Hélio, sejam os diretores dessa biblioteca. Por quê? Porque tem toda uma relação, não só com o acervo, mas uma relação de pensar a biblioteca segundo novos parâmetros. Eu não falo isso por... É bom mesmo ser jovem, como dizia o Pedro Nava, né? Que experiência não serve para nada, como os faróis de um carro voltados para trás, que só iluminava o que passou e não iluminava nada para frente. Mas não é só por isso, é bom ser jovem, claro. Mas é porque as questões que fazemos ao mundo têm a ver com as nossas condições, de onde estamos. E por essa razão, quando professores digamos, com a força, com a energia, e eu acompanho muito o Alexandre, porque ele ajuda muito no projeto Pensa Brasil, e o professor Hélio, meu colega de faculdade, que eu já conhecia. Então, com essa energia, isso
me dá uma esperança de que a biblioteca não só ela persistirá, mas ela vai se renovar permanentemente, porque as perguntas que eles fazem para os acervos resultam também dessa familiaridade que a geração deles tem e que a minha não teve, que é com esse mundo abstrato e digital. E isso é uma condição central, né, para pensarmos novas perspectivas para acervos notáveis como esse. Essa história é uma história que, no fundo, se sedimentou ao longo de décadas e que agora a Universidade de São Paulo é parte dessa própria história. E que nós sejamos, eu tenho certeza que enquanto estiver aqui e outras pessoas, nós faremos tudo para dar continuidade a esse imenso projeto que tantos se envolveram. Os diretores, o professor Alexandre nomeou a todos. Eu assinalo a força de duas diretoras, a professora Sandra Vasconcelos e a jovem professora Juliana Ragusa, todas minhas colegas lá das letras, a força que elas tiveram para para construir perspectivas novas para a biblioteca. São mulheres. Interessante isso. É preciso pensar essa relação também, né? As mulheres têm que ousar na vida profissional, elas têm que inovar, é condição. Não é só porque são caminhos novos que se abriram para o gênero, certamente por isso, mas não é só. É porque nós trazemos algumas perguntas, e as perguntas agora elas estão com essa nova geração. Eu me sinto muito orgulhosa de ter sido parte da instalação desse projeto, do pouco que eu pude fazer e que eu pude me dedicar. Esse orgulho eu vou carregar comigo. Muito uma sensação de que valeu a pena, né? E que sempre vale a pena, sem aqui citar pessoa, quando as coisas são grandes. Essa biblioteca é grande, é um projeto grandioso, é um projeto que permite que a gente pense esse país. O Alexandre falou muito da fala do ex-ministro Gil, quando era ministro da Cultura, que aqui tem a possibilidade de pensarmos esse país, porque aqui está guardada a cultura brasileira. E sem isso, não podemos pensar o Brasil. Sem a cultura. Por isso que vivemos, muito recentemente, momentos de tantas trevas. O momento agora é outro momento da biblioteca também. Muito obrigada, agradeço muito a deferência desse convite. Trago o abraço do reitor, professor Gilberto Carlotti Júnior, que não pôde estar presente, mas ele, com certeza, tem a consciência e sabe e disse do imenso significado que é a Biblioteca Brasiliana Gita José Mindlin. Muito obrigada. Anunciamos o término desta cerimônia de abertura, de comemoração dos 10 anos da biblioteca.